Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, depois de uma boa vitória ontem, né, uma vitória no sufoco, mas importantíssima, o Vasco se prepara já para o próximo jogo contra o Bahia. Vamos falar dos desfalques e também a volta de um jogador importante, possivelmente ao time do Vasco. Vamos falar também da grande notícia do dia, né? De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Vasco vai demitir o técnico Zé Ricardo e também o Carlos Brasil. Tudo isso tem a ver com a 777 Partners. Vamos explicar melhor a saída dos dois profissionais do Vasco, tudo isso e muito mais agora, mas já deixa aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco, ficar sempre bem informado com as notícias do Vascão. E feliz Dia das Mães aí para todas as mamães que me assistem aqui, para todas aquelas vascaínas que estão aqui sempre acompanhando os nossos vídeos diariamente. Após a boa vitória ontem contra o CSA em São Januário, o Vasco se prepara para a próxima partida aí, no próximo dia 15 de maio, no domingo, contra o Bahia do Caldeirão, né? O Vasco joga novamente em São Januário contra aí o líder da competição. Nessa partida devemos ter o retorno do atacante Eric. Fora do jogo contra a Ponte Preta, Tombense e CSA, o jogador deverá voltar no jogo contra o Bahia, segundo a programação da comissão técnica, no duelo do Vasco aí no próximo domingo. O atacante está em fase final de recondicionamento físico após sofrer uma lesão na coxa direita, com apenas 2 partidas realizadas pelo Vasco desde que chegou vindo do Ipiranga do Rio Grande do Sul. O atacante vinha agradando o técnico Zé Ricardo. Após estrear contra o CRB, o jogador foi titular contra a Chapecoense e começaria o jogo contra a Ponte Preta, mas sentiu problema muscular no aquecimento e acabou sendo cortado daquela partida. Quem também está perto do retorno aos gramados é o meio-campista Vitinho, né? O jogador que veio contratado junto ao Corinthians, que já iniciou os trabalhos com o grupo nessa semana. Entretanto, o meia continuará o trabalho específico para reforçar a musculatura da coxa direita, local onde sofreu uma lesão no início da temporada e que voltou a sentir um incômodo antes do duelo também contra a Ponte Preta. O zagueiro Ulisses, o lateral direito Everton, o Sarrafiore e o Laranjeira seguem aí no departamento médico se recuperando das suas lesões. Pois é, o Vasco também vai ter o desfalque do Bruno Nazário, que foi expulso infantilmente, né, no banco de reservas no final do jogo contra o CSA. Ele também será cortado dessa partida, obviamente por ter sido expulso de maneira infantil, né, cara? Lamentável, né, aquela expulsão ali, ficou todo mundo sem entender o real motivo da expulsão do Bruno Nazário. Com certeza ele deve ter xingado a mãe do Bandeira ou do juiz ali naquele momento e por isso foi pra rua mais cedo. Deixa aí nos comentários se você acredita que todos esses jogadores que estão machucados, que irão retornar em breve, vão ser aí capazes de ajudar o Vasco na sequência da Série B. O Vasco e a empresa farmacêutica Hebron assinaram um acordo válido até o final de 2022, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa. Os valores não foram divulgados, mas na última sexta-feira havia tido notícias que o Vasco estava muito perto de fechar o acordo com essa empresa e, de acordo com o jornalista, está tudo fechado e a empresa vai estampar sua marca aqui, ó, na parte da omoplata da camisa do Vasco, acima aqui, perto do ombro aqui, né? Como eu disse, toda a grana é bem-vinda no Vasco, né? Ainda não foram revelados os valores e a gente espera que seja algo bom para o clube, né? O Vasco tem um acordo com a empresa norte-americana 777 Partners de que firmará contratos com patrocinadores somente até o final dessa temporada de 2022. A partir do ano seguinte, eles deverão rever todos os contratos, inclusive capa, também aí PixBet, entre vários outros acordos, para ver se é rentável ou não para o Vasco. E caso não sejam, provavelmente deverão fazer o que vem sendo feito lá no Botafogo, limpar a camisa do Vasco e obviamente trazer patrocinadores que condizem com a altura do Vasco, com a grandeza do Vasco e pagar um dinheiro que o Vasco merece, né? A gente tá cansado de migalha, de receber 1 milhão de patrocínio, receber de fornecedor esportivo uma mixaria, né? A gente vê o nosso maior rival recebendo quase 50 milhões da Adidas e o Vasco catando migalhas no mercado aí já há muitos anos. Bom, e para fechar a grande notícia do dia, né? Como disse aí o jornalista Jorge Nicola, ele cravou que a 777 Partners vai demitir o técnico Zé Ricardo e também o Carlos Brasil assim que assumirem o clube. Eles entendem que os profissionais não são capacitados para trabalharem no clube. Os resultados mostram bem como que está a situação do Vasco, né? O Vasco ainda está invicto na Série B, mas não vem agradando o torcedor, que sabe que qualquer hora pode acontecer o pior, né? Qualquer hora pode ser que o Vasco comece aí a perder
perder os seus jogos. Se você for olhar o número, se você for doente por números, você realmente vai ver que os números parecem ser bons, né? Mas o desempenho dentro de campo ele é pífio, né? E principalmente também o trabalho do Carlos Brasil nos bastidores do Vasco, que contratou jogadores meia boca pro Vasco, jogadores extremamente contestáveis pelo torcedor vascaíno, e obviamente eles não deverão seguir no Vasco, porque infelizmente não estão à altura do Vasco, que o Vasco precisa. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, os norte-americanos têm como interesse trazer um técnico estrangeiro e também um CEO para ser meio que o chefão dentro do departamento de futebol do Vasco, um cara que consegue falar outras línguas para negociar em todos os centros, né? Tentar trazer jogador de fora do Brasil, talvez também o próprio treinador, e com certeza vai tentar profissionalizar mais ainda o departamento de futebol do Vasco com pessoas capacitadas e que entendem de futebol, que é o principal, né? O Vasco precisa sim trocar urgente o técnico. Zé Ricardo não me convence, pode ter vencido aí esses jogos aí, 2 jogos, né, contra a Ponte Preta e também contra o CSA, vacilou em alguns jogos que a vitória tinha que ter acontecido, e hoje o Vasco poderia estar na liderança da Série B. O Vasco não pode vacilar. Mais um ano na Série B, o torcedor não vai aguentar, né? Porque o ano passado o Vasco perdeu uma grande chance, onde um campeonato não estava tão competitivo como está nessa temporada, e acabou vacilando e não subiu. Esse ano, com uma competição extremamente complicada, com times grandes, muitos times aí brigando para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, a primeira parte da tabela, dos 10º até o primeiro colocado, na minha opinião, todos brigam para subir para a elite do futebol brasileiro. Tem mais de 10 times com certeza aí no páreo para buscar uma dessas 4 vagas que dão o acesso à elite do futebol, e o Vasco tem que estar entre elas, e para isso precisa trocar o treinador, reforçar a equipe muito, precisa de muitos reforços, porque o Vasco é um bando dentro de campo. O time não consegue ter nada, cara, não consegue absolutamente nada, não tem uma jogada ensaiada, depende somente da bola parada do Nenê. Ontem achou o gol na cagada, cara, o gol do Vasco foi na cagada, o chute do Figueiredo, a bola bateu na trave e o Gabriel Peck ali, no momento oportuno, conseguiu empurrar a bola para dentro do gol, mas de resto não foi o gol construído, que o Vasco saiu tocando de pé em pé a bola, não conseguiu ter tipo uma jogada ensaiada para o jogador concluir. Eu disse ontem no nosso pós-jogo, o Vasco também deu sorte, porque o CSA é um time horroroso, e por mais que tenha oferecido algumas dificuldades no Vasco na partida, mas foi um time muito fraco. Se fosse um pouquinho melhor, o Vasco teria perdido aquele jogo ontem. Deixa aí nos comentários se você concorda com a saída do Zé Ricardo e também do Carlos Brasil, e se você acredita nessa informação trazida pelo Jorge Nicola. Inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição, aqui, ó, lá nos comentários, o link tá lá nos comentários para você assistir o trecho que trouxe aí o Jorge Nicola a respeito da demissão do Zé Ricardo e também do gerente do Vasco aí de futebol, Carlos Brasil. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudações vascaínas a todos, forte abraço, é nóis!